Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao culto desta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias para o Salmo 100. Peço aos amados que, em reverência à palavra de Deus, se coloquem de pé. Nós queremos também cumprimentar os nossos irmãos que estão em casa, impossibilitados de estarem conosco, ou por conta da pandemia ou de trabalho. Vamos estar orando também por esses irmãos. Salmo de número 100. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos acompanhem. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Os irmãos podem sentar. Vamos estar orando neste momento. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, por esta manhã. Te rendemos graças, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida. Te rendemos graças, ó Deus, pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Pai, pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque nesta manhã nos reunimos como igreja do Senhor, como teu povo, para te render graça, para, ó Deus, bendizer o teu santo nome. Nós, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, te suplicando, ó Deus, que o Senhor seja com cada um de nós, que nós possamos prestar um culto reverente, um culto que venha realmente agradar ao Senhor, meu Pai. Obrigado pelo teu imenso amor para conosco. Abençoa, Deus, os irmãos que estão em casa neste momento, impossibilitados de estar conosco. Que o Senhor, ó Deus, seja com ele, confortando o seu coração e nos dando, ó Deus, e dando a cada um deles, ó Deus, o discernimento, dando a cada um deles o conforto, e que eles possam, ó Deus, também estar desfrutando dessa comunhão com o Senhor neste momento. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nós te agradecemos e te louvamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Amém. Nós vamos agora recitar o nosso tema. Vamos todos juntos. Discernimos por dentro, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Romanos 13, 11 a 20. A nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar o valor dos morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Eu vou pedir aos amados que aqueles que puderem se coloquem de pé. Nós vamos louvar ao nosso Deus com esse belo hino. Levantemos em quem
mais uma vez abrir as nossas Bíblias para o livro de Salmos. Agora o Salmo de número 15. Salmo de número 15. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou iniciar a leitura e a igreja responde com o verso seguinte, e assim o faremos até o verso de número 5. Salmo de número 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm como presente ao reto, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e o que se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Os irmãos podem sentar. Nós vamos estar orando agora com o nosso irmão Inácio. E o irmão Inácio vai estar intercedendo pela nossa igreja, intercedendo a Deus por cada um de nós, por aqueles que estão enfermos, da igreja, e intercedendo também a Deus para que Ele possa nos dar nesta manhã o conhecimento e o entendimento da sua palavra, e também que será pregada, e também no estudo bíblico. Vamos orar com o nosso irmão Inácio. Louvado seja o nome santo, o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso palavra. Agradecemos por Deus, por esta música tua, Senhor. Por só somente te adorar, por louvar o teu santo. Nesta vida, Senhor, se não nos conhecer, cuidado da verdade, mas pelo amor, pela tua misericórdia, pela tua santa palavra, nós conseguimos. Também, meu Deus, eu quero dar a tua presença, Senhor, sobre esta questão. Prepara, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para nós receber com o preparado para hoje a poder dessa palavra, Senhor. Quero que essa palavra, Senhor, venha nos despertar assim como nós esperamos em cada irmão. Eu agradeço, Senhor, eu boto cada um dos irmãos, e cada um dos Deus possível, com amor e responsabilidade. Nós juntos, seja como cristãos, e a verdadeira igreja, Senhor. Deus, bota aqui presente, a vida do pastor Emílio, diante da tua palavra, Senhor. O Espírito Santo de Deus fala na nossa vida, cada vez anunciar a tua palavra. Mesmo Deus, bota a tua presença, os enfermos desta igreja, Senhor. Também os que não são desta igreja, os seus filhos da escola, principalmente na vida espiritual, Senhor. Também desta igreja, Senhor, Deus da escola. Cada dia, meu Deus, na nossa vida, Amém. Vou convidar o pastor Admiro, que trará a mensagem da palavra. Bom dia, irmãos. Quero convidá-los a abrirem vossas Bíblias para
Atos 15. O texto é um pouco mais extenso, mas não leremos todo ele. Eu vou falar as porções que nós leremos, mas é que a mensagem vai falar sobre todo esse contexto maior. E Atos 15, de 1 a 35, nós leremos pelo menos três partes. A primeira é de 6 a 19, a segunda 20 e 21 e a terceira 30 a 35. Então essas partes nós vamos ler porque aqui é o contexto maior. Então, vamos então à leitura de 6 a 19. Vamos fazer uma leitura intercalada, entre os irmãos mesmo, pode fazer a leitura, 6 a 19. Depois, um irmão pode ler 20 e 21, e outro irmão lê do 30 ao 35, tá bom? Então, primeiro vamos ler, que é um pouco maior, vamos estar aí revezando entre os irmãos. O segundo, um irmão ou irmã lê, e o terceiro também, um irmão ou irmã pode fazer a leitura. Então, 6 a 19, Atos 15, de 6 a 19. Vamos ler? Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Deus escolheu entre nós para que por meio da intermédio ouvissem a palavra da verdade. Ora, Deus conhece os corações e lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos considera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé do coração. Agora, pois, por que tentarem a Deus, como sobre a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contaram quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: não, a verdade, nas minhas palavras. O Simão, quando veio, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Confere como por isso as palavras do profeta, como foi transcrito. Ditas estas coisas, contarei e retificarei a verdade do país de Davi, e, levantando de suas ruínas, restaurará o meio. Aqueles demais homens busquem o Senhor, também todos os gentios pelos quais têm sido invocados o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde o século. Pelo que digo eu, não devemos perturbar eles, nem que os gentios se convertem a Deus. Isso, agora vamos ler ainda o 20, vamos continuar lendo assim, 20 e 21. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Isso, agora 30 a 35, vamos continuar lendo assim. Se forem enviados, eles serão logo para Antioquia. Tendo que ouvir a comunidade, entregaram a epístola. Quando haveram, porventura,
Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos filhos do Tiago. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, e muitos outros a palavra do Senhor. Vamos orar. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Bom Deus, nós nos achegamos até o teu trono de graça essa manhã para, ó Deus, expressar o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo aquilo, ó Deus, que tens imerecidamente realizado em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, porque entendemos que se até aqui chegamos foi única e exclusivamente, ó Deus, por tua graça, misericórdia e bondade. Não temos, ó Deus, mérito algum. E assim, ó Deus, nos curvamos diante de Ti para Te louvar, para Te bendizer, para glorificar o Teu santo nome, Pai. E agora, ó Deus, onde a Tua palavra mais uma vez foi lida, ó bendito Senhor, nós queremos expressar a nossa dependência diante de Ti, pedindo que Tu nos valha neste momento, que abra os nossos entendimentos e corações, para que a Tua palavra possa ser compreendida e empreendida por cada um dos Teus servos que, ora, estão aqui, Pai, aqueles muitos outros que não estão, mas que, ó Deus, de alguma maneira estão ouvindo e participando desse culto. Que assim seja na vida deles também. E que tudo, ó Deus, possa redundar em honras e glórias ao Teu santo nome. Abençoe o Teu servo que tem essa nobre tarefa, que Tu o capacite nessa hora. Em nome de Cristo, que nós gratos oramos. Amém. Podeis se assentar, queridos irmãos. Amados, nessa manhã eu gostaria de vos falar sobre tratamento. E pensando nesse tema, numa sala de espera de um determinado hospital, alguém então nota que algumas pessoas, alguns daqueles pacientes, daquelas pessoas que esperavam então naquela sala de espera, não é? Então alguém nota que as pessoas ali, alguns possuíam cicatrizes grandes. Outros possuíam cicatrizes médias e outros ainda cicatrizes pequenas. E certamente ele conclui que havia outras pessoas ali, muitas outras, que possivelmente, não é, nem precisaram de uma intervenção cirúrgica para corrigir algum problema, mas ali estavam também. E isso também fez esse observador pensar. Cada problema exigiu um tipo de intervenção diferente. E certamente se dependesse, não é? Certamente se dependesse dos médicos, dos profissionais ali e até dos pacientes, muitos tratamentos, não é? Não teria chegado àquilo, ou deixa eu colocar exatamente da maneira que eu coloquei aqui. Não é? Então ele fez, cada problema exigia um tipo de intervenção diferente. Certamente se tivesse sido possível, os cirurgiões não tinham submetido os pacientes a uma cirurgia, mas como as cirurgias se fizeram necessárias, elas foram realizadas. E o que dizer, então, do tamanho da incisão? Certamente, tanto os cirurgiões, né, quanto os pacientes prefeririam, não é, uma incisão menor possível. Não é a menor possível. Certamente, tanto os cirurgiões quanto os pacientes prefeririam, então, uma incisão menor possível. O que, consequentemente, deixaria uma cicatriz menor. No entanto, quem determina o tipo de tratamento, bem como o tamanho da incisão, é o problema. É o problema. Se bem que tem tecnologias aí, mas não vamos entrar nesse caminho. Então essa pessoa faz
esse tipo de observação. Isso me faz pensar, queridos, na vida cristã, na vida da igreja. Porque nenhum cristão deveria ter prazer nos tratamentos mais invasivos, que muitas vezes precisa ser feito para resolver um problema. Então, nenhum cristão, não é, consagrado ao Senhor, em plena comunhão com o Senhor, nenhum cristão que está gozando de uma boa saúde, irmão Inácio, muito obrigado pela água. Então, nenhum cristão que está gozando de plena saúde espiritual, ele vai ter prazer, não é verdade? Ele não vai ter prazer naqueles tratamentos mais invasivos, não é, que precisam ser realizados, mas ele vai ter prazer, sua alegria, sua satisfação, seu prazer como um verdadeiro crente está no problema resolvido. Não é? Então ele não tem prazer naqueles tratamentos invasivos, não. Mas o seu prazer e sua alegria está no problema resolvido. Esse é o prazer. Agora, se esses tratamentos, se forem necessários, não é? Então, alguns procedimentos invasivos que podem deixar cicatrizes, sejam bem-vindas as cicatrizes e esses tratamentos. E pensando em problema que exige um tratamento, esse texto aqui, todo ele aqui, como nós colocamos aqui, ele tem muito a nos falar, ele nos dá conta de um. A questão aqui era dupla. Uma questão de ordem doutrinária e uma questão de ordem prática. A questão de ordem doutrinária era a seguinte: algumas pessoas haviam se convertido, alguns judeus haviam se convertido, não é? Deixado então o judaísmo e adotado, não é? Crido em Cristo e abraçado o Evangelho. Então algumas pessoas, alguns judeus, não é, que tinham então se convertido ao Evangelho, eles então estavam dizendo, alguém leia para mim, por favor, o versículo 1, 15:1, olha o problema aí, um dos problemas. 15:1, qualquer irmão ou irmã. Vocês não estavam com a Bíblia aberta? Alguns pedidos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos converterdes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tá, obrigado, irmão. Então essas pessoas então estavam, os chamados judaizantes, eles estavam então pregando que era preciso então adotar alguns procedimentos da lei mosaica para que a pessoa pudesse ser sido salvo, misturando então um pouco do evangelho com o judaísmo. Então esse era um problema, um dos problemas que havia ali, um problema de ordem doutrinária. Esse era o primeiro problema. Mas havia também outro problema, não é? E o outro problema é que alguns, não entendendo aquele momento de transição, não é? O cristianismo havia de nascer, o cristianismo era um bebê, vamos dizer assim, e muitos não estavam se dando conta daquele momento de transição, não é? Onde aquela religião oficial, não é, que fora até então o judaísmo, e agora então chegou-se ao cristianismo. Alguns não estavam se dando conta daquele momento de transição, e que aquele momento de transição era para ser vivido de uma maneira muito zelosa, muito cuidadosa. E alguns então não estavam se preocupando com os judeus, não estavam se preocupando com aqueles ainda que eram fracos na fé, não é? Cuidado com isso, mas aqueles que eram fracos na fé, e eles então ainda tinham muita consideração, ainda tinham uma inclinação pelas coisas do judaísmo, e então muitos gentios e judeus não estavam levando em consideração os judeus. E aquele momento de transição. Então nós vemos que Pedro, Paulo e Barnabé, Pedro então expõe ali a questão, para resolver a questão doutrinária.
Paulo e Barnabé então fala dos sinais do que Deus tinha feito ali na vida dos gentios. Então o pastor da igreja de Jerusalém, ele então concorda com tudo aquilo e ele fecha. Então veja que o problema doutrinário está resolvido. Mas ainda havia outra questão a ser resolvida. Uma questão de ordem prática, que era esse cuidado, que era esse zelo em relação aos judeus. E Tiago, então, ele fala sobre alguns cuidados, lembrando que eles estavam vivendo, eu já ensinei isso para vocês, um ETA. É uma ética temporária ascendente, é uma ética temporária, para aquele momento de transição. Ética temporária ascendente. ETA. Então, naquele momento que eles estavam vivendo, então Tiago, ele faz uma observação que se devia tomar cuidado, não é, com a comida sacrificada a ídolos, bem como carne de animais sufocados no sangue, e também ele fala da questão de relações sexuais ilícitas, que aí já não é uma questão de ETA, mas é um princípio permanente. Então, Tiago só faz essas observações, pensando em resolver, então, a questão de ordem prática, para que os convertidos e até gentios fossem cuidadosos em relação aos judeus, para que não trouxesse ali nenhum mal-estar. Veja que o problema foi resolvido sem que se abrisse nenhuma concessão. Concessões não foram abertas aqui. Porque eu vejo pessoas lendo e vendo, destacando que problemas foi resolvido, só que parece que foi às custas da verdade, mas não foi. Tudo foi resolvido aqui da melhor maneira possível, sem que nenhuma concessão pecaminosa fosse aberta. E com tudo isso que eu falei em mente, eu gostaria de pensar com vocês sobre essa ideia aqui. Vamos ficar de pé. A solução do problema que pôde ser alcançada sem maiores traumas, trouxe bons resultados para a igreja. Aqui houve a condição, pôde ser resolvido sem maiores traumas. Trouxe bons resultados para a igreja. Vamos ver? A solução do problema que pode ser alcançada sem maiores traumas trouxe bom resultado para a igreja. Podem se assentar. Olha, no caso, a solução do problema que pôde ser alcançada. Nesse caso, ela pôde ser alcançada sem maiores traumas. Trouxe bons resultados para a igreja. E eu gostaria de pensar com vocês, nessa manhã, sobre 3 bons resultados que a solução do problema que pôde ser alcançada sem maiores traumas, pôde trazer à igreja. Então eu quero falar sobre 3 bons resultados que pôde trazer então para a igreja. Esse problema que pôde ser, mas se não puder ser resolvido dessa maneira, se implicasse aí em traumas, em cicatrizes, olha, que elas seriam muito bem-vindas. Mas aqui é que o problema pôde, a solução pôde ser alcançada sem maiores traumas. Mas eu queria pensar então nessa manhã com você sobre 3 bons resultados para a igreja que a solução do problema que pôde ser alcançada sem maiores traumas trouxe então para a igreja. Então, 3 bons resultados. Como nós vemos, alguém leia do 6 a 19 de novo para mim. Não, já lembro. Não vamos ler esse de 6 a 19, não. E baseado então em 6 e 19, o primeiro bom resultado para a igreja, queridos, foi esse aqui. A igreja não ficou dividida entre 2 grupos. A igreja não ficou dividida entre 2 grupos. Aqui, a tendência, meus queridos, era que surgissem 2 grupos na igreja. Esses 2 grupos que não surgiu aqui, posteriormente, infernizou a vida da igreja.
Esses dois grupos aqui que, olha, essa divisão criou problemas posteriores para a igreja. Aqui foi resolvido. A igreja não ficou dividida entre dois grupos. Os que defendiam a observância de alguns aspectos da lei, que alguns aspectos da lei ainda eram necessários, versus os que defendiam só a graça. Não é? Então não ficou essa divisão, lei versus graça. Então, como se pode ver, essa questão doutrinária foi muito bem resolvida. Pedro tomando a palavra, aquele homem que antigamente era xenofóbico, Pedro tomando a palavra, então, ele apresenta a questão de maneira bíblica e correta. Depois Paulo e Barnabé também tomam a palavra. Paulo e Barnabé falam dos milagres que presenciavam entre os gentios. Então nós vemos que esse problema foi resolvido doutrinariamente. E Tiago, então, fechando, não é, com bom senso e sabedoria, Tiago, então, fala, ainda que indiretamente, do cuidado que os conversos ao cristianismo deveriam tomar agora. Não é? Ou seja, eram alguns cuidados que visavam, então, de ordem prática. Não é? Quando ele fala de carne sufocada, comer carne sacrificada a ídolos, carne de animais que foram sufocados no seu próprio sangue. Então, alguns aspectos, meus queridos, que tinham a ver com o judeu. Então, um aspecto de ordem prática e um aspecto de ordem doutrinária foram resolvidos. Isso impediu. Não é? Isso fez com que a igreja não ficasse dividida entre dois grupos. E eu fiquei, quando estudava esse texto, eu fiquei pensando, irmãos, uma igreja dividida, ela não vai longe, não. A questão não é se a doutrina, a questão não é se a doutrina é fácil ou difícil de ser assimilada. A questão é se ela é verdadeiramente bíblica. A questão não é a divisão em si. Olha, a igreja não ficou dividida e ela não subsistiria dividida. A questão não é tanta divisão. Tem divisões que são boas divisões. E isso pode escandalizar você, mas basta você dar uma olhadinha em Lucas 12, 51. Alguém lê Lucas 12, 51 para mim. Nem toda divisão é para ser vista, não é? Aqui, aprove, graças a Deus a igreja não ficou dividida. Mas, alguém lê para mim, por favor. Supones que vim para dar paz à terra? Não, eu vou a fim, antes divisão. E aí ele vai continuar nessa linha. Não é supondo que eu vim trazer uma união ou uma paz no sentido de união a todo preço e a todo custo, não. Eu vim trazer divisão. A igreja não ficou dividida entre dois grupos. A igreja não deve ficar dividida entre grupos. Isso é ruim. Isso é negativo na vida da igreja. Eu me lembro de alguém que contou uma história que ele vai nesses hospitais antigos, né? Hoje não se tem mais, mas nesses hospitais antigos, onde então tinha aqueles tratamentos mentais, e as pessoas ficavam ali internadas, e ele então diz que vai no hospital daquele e observa então alguns loucos ali, não é, muito próximo um dos outros ali, e ele então preocupado pergunta para um dos funcionários, olha, não é perigoso aquilo ali? Não é para uma rebelião ou qualquer coisa do gênero? E o funcionário diz, não se preocupe, os loucos nunca se unem. Queridos, a igreja não ficou dividida. Isso é uma vitória. Se houver divisão entre nós, qualquer pessoa de bom senso
Qualquer pessoa que conheça o mínimo das Escrituras Sagradas sabe o que o próprio Jesus Cristo diz: uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida entre si, ela não pode subsistir. Não é? E eu quero que vocês entendam que eu não estou falando uma coisa que eu estou dizendo aqui. A igreja não ficou dividida. Não é? Então, esse foi um primeiro bom resultado que essa solução do problema, que pôde ser alcançada sem maiores traumas, trouxe à igreja. A igreja, então, não ficou dividida. Eu gosto sempre de estar mencionando isso, porque é isso que Deus tem assentado em meu coração. Queridos, nós vivemos um novo momento na vida dessa igreja. Nós estamos vivendo um novo momento na vida dessa igreja. Onde Deus tem nos dado o privilégio de começar do zero. Pessoas perfeitas? Não. Ainda não. Pessoas que estão ainda longe da perfeição. Mas pessoas que estão dispostas a fazer uma igreja melhor. E, queridos, é imprescindível que estejamos unidos. Não é? É imprescindível que não deixemos, não é, que novamente um espírito de divisão venha, não é, a fazer parte desse corpo e dessa igreja. Porque isso é letal. Não é? Ainda que demore um pouquinho mais, mas olha, uma igreja não vai longe se ela é dividida. Então, a palavra de ordem agora é nos unirmos, não abrindo concessões pecaminosas, sem concessões, como aqui foi feito, na base da palavra de Deus. Mas que nós então entendamos, não é, que a igreja, ela precisa, que nós precisamos estar unidos. Mas um segundo bom resultado para a igreja, que essa solução do problema, que pode ser alcançada sem maiores traumas, trouxe, versículos 20 e 21. Alguém leia para mim. Mas escreve que se abstenham das contaminações de vírus, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais transportados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Obrigado, irmã. Outro bom resultado foi que a igreja não teve seu testemunho enfraquecido. A igreja, quando ele diz Moisés tem, não era para a igreja promover escândalos, não era para a igreja dar mau testemunho, era para ser uma igreja zelosa, uma igreja cuidadosa, era para ser uma igreja que tivesse cuidado com aqueles que estavam lá fora, lembrando que era uma época de transição. Alguns não entendem, e eu vou pedir que o Wagner, por favor, leia, comece lendo para mim, abra a tua Bíblia aí, só para que vocês entendam o contexto que eu quero dizer aqui. Em termos de testemunho, a igreja não ter o seu testemunho enfraquecido. Irmão, abra a tua Bíblia para Romanos capítulo 14, e você vai entender melhor do que eu estou dizendo aqui. Então nós vimos que, quando ele for ler, nós vimos que o problema doutrinário foi resolvido, mas tinha o problema de ordem, então, prática. Que era aquela questão que nós já, por mais de uma vez, nós já enfatizamos aqui, que era o testemunho. Olha o que Paulo diz, esse é o contexto do que Paulo vai dizer. Pode começar a ler para mim, irmão. Lê o versículo 1. Romanos 14, 1. Adorei o que é deve pela fé, não porém para discutir opiniões. Crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o assistir. Faz diferença entre
Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Obrigado, irmão. Então, o que nós vemos aí? Eu quero dizer para os irmãos que esses versículos não devem ser aplicados para nós hoje. Não na íntegra. Podemos tirar princípios aí. Mas esses versículos, esse texto, Paulo então fala nesse momento dessa ética temporária ascendente, um momento de transição. Então Paulo está dizendo, olha, tem fracos na fé. Tá? Quando ele diz aqui, quando Lucas diz que Moisés ainda é lido por toda a cidade, Moisés ainda tem em cada cidade templos antigos, Moisés está falando, é preciso respeitar isso. Não está se abrindo aqui nenhuma concessão pecaminosa. Mas o que está sendo falado aqui é sobre esse testemunho, esse cuidado. Não era para ser inconsequentes, não eram para ser descuidados, eram para ser pessoas zelosas com o testemunho. E é justamente o que Paulo está dizendo aqui, o que o irmão leu. É nesse contexto que a igreja, então, para que a igreja não tivesse seu testemunho enfraquecido, mas fortalecido. Então, esse zelo e esse cuidado eram necessários. E com essa solução sábia, não é? A da igreja aqui, ela não teve o seu testemunho enfraquecido. Você quer entender melhor ainda? Deixa eu ilustrar isso. Primeiro aos Coríntios 10:32, alguém leia para mim. 1 aos Coríntios 10:32, alguém leia para mim. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Há uma proibição aqui. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. A igreja precisava pensar no seu testemunho. A igreja precisava cuidar do seu testemunho. A igreja não poderia ser um estorvo a ninguém, um tropeço. Mas aí ele começa dizendo, para os judeus. Então, nesse momento de transição, a igreja precisava ser cuidadosa, zelosa. Hoje, se você vai ficar triste por eu comer a carne, vai me desculpar, meu querido, você vai ficar triste, porque eu vou comer carne. Não, isso não se serve, não podemos aplicar Romanos 14 hoje dessa maneira. Tem princípios ali, mas não aplicarmos como deveria ter sido aplicado ali, ou como foi aplicado pelos primeiros leitores ali de Romanos. É totalmente diferente o contexto. Mas uma coisa é fato, a igreja não teve o seu testemunho enfraquecido. Queridos, a solução do problema que pôde ser alcançada sem maiores traumas trouxe bons resultados e o segundo, a igreja não teve o seu testemunho enfraquecido. Nós precisamos e vamos lutar para que o nosso testemunho não seja enfraquecido. É inadmissível que um membro de uma igreja ele possa esquecer que ele é parte daquela igreja. Hoje alguém disse, vai ser mais difícil entrar na nossa igreja e mais fácil sair. Porque nós vamos nos acercar de alguns cuidados. E o testemunho lá fora, ninguém vai ficar aí, não é à espreita, ninguém vai ficar aí, não é como um 007 atrás da vida de ninguém. Mas o mau testemunho será tratado e resolvido aqui.
Porque o testemunho de uma igreja de testemunho enfraquecido, irmão. Quando o nosso testemunho, ele é enfraquecido. Certa vez eu trabalhava com um rapaz, e não era nem bem uma igreja que ele pertencia, eu julgo na Bíblia, pela Bíblia a gente pode até dizer que era uma seita, mas alguém uma vez falou: Agemiro, esse fulano ali, ele diz que é crente só para não pagar imposto. Como se crente não pagasse imposto. Mas quer dizer, tinha um testemunho péssimo. Não é? Quer dizer, a palavra dele não era levada a sério. A palavra dele não era, ninguém levava a sério a palavra dele. Péssimo testemunho. As suas obras falavam mais que suas palavras. Não é? Então, irmãos, uma igreja que ela não cuida do seu testemunho, uma igreja que deixa que o seu testemunho seja enfraquecida, uma igreja que está inapta para realizar a obra do Senhor. Portanto, o nosso testemunho, né, o testemunho de cada membro dessa igreja, não é? Nós vamos zelar por isso. Sim. Como você anda no teu dia a dia? A tua postura lá fora é da nossa conta. Porque você pode manchar. Uma das coisas que meu velho pai sempre me disse, sempre me ensinou, na sua simplicidade, mas sabedoria, ele disse: olha, na verdade, você tem que saber que você representa a nossa família inteira. A minha, sua mãe e os teus irmãos. Veja como você anda. E assim deve ser a nossa vida, a vida do crente. E nesse novo momento, uma das coisas que nós daremos uma atenção especial é o testemunho. Se soubermos, ninguém vai ficar aí, como se diz, não é, investigando a vida de ninguém. Mas todo mau testemunho será, com certeza, levado em consideração. Será tratado de maneira bíblica. Para que não mais, não é? Tenhamos, não é? O nosso testemunho enfraquecido por pessoas que pertencem a essa igreja. Então, a segunda coisa, a igreja não teve seu testemunho enfraquecido. Isso é uma glória, isso é um resultado, irmãos, extraordinário. Isso é algo extraordinário. Quando você vê que lá em Antioquia, por que eu quero fazer essa pergunta para vocês? Porque lá em Antioquia, pela primeira vez, os irmãos, os discípulos de Cristo, por que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos? Por quê? Possuíam Bíblia? Andavam assim, com traje mais ou menos assim? Uma irmã me disse, né, uma vez ela me viu, uma pessoa me viu de gravata, eu fui pregar e eu sempre gostei assim, e aí uma pessoa pentecostal disse: um crente se conhece logo. Eu falei: se você for nos grandes centros, aí você vai saudar de a paz do Senhor para todo mundo. Porque gravata e terno não quer dizer nada. Né? Uma pessoa me viu de terno e gravata e diz: um crente se conhece logo. Eu falei: meu Deus, que pensamento tolo, não é? Como se a gravata e um terno, não é? Já, mas, de qualquer maneira, o que eu falava antes? Sim, por que os crentes de Antioquia foram chamados de cristãos? Hã? Exatamente, Rita e Afonso, pelo testemunho. Pelo testemunho. Eles foram chamados de cristãos porque pareciam com Cristo. Seu modo de agir pareciam com Cristo. Eles reconheceram ali aspectos de Cristo naquelas pessoas. E eles foram chamados de cristãos por isso. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para você que, olha, você tem que entender não como um bom resultado, mas como um excelente resultado.
a igreja não ter o seu testemunho enfraquecido. Aqui pode ser resolvido sem maiores traumas. Mas ainda que não possa ser resolvido dessa maneira, a igreja tem que buscar esse resultado. Porque nós somos representantes de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. O nosso testemunho precisa ser testemunho de um verdadeiro cristão. Que as nossas obras possam falar bem de nós para a honra e glória do Senhor. Então esse foi o não bom, eu deveria ter colocado excelente resultado para a igreja. Foi a igreja não ter o seu testemunho enfraquecido. Queridos, versículo 30 e 31, outro bom resultado, ou excelente, sim. Depois eu vou falar isso. Vamos lá, versículos 30 e 31, por favor. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto que receberam. Irmãos, agora Paulo, lê de novo para mim, por favor, meu irmão. Por favor, os dois, por favor. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto que receberam. Obrigado, irmão. Então agora, Paulo e Barnabé já não estão em Jerusalém. É isso, o texto agora vai falar de outra situação. Então, quando os apóstolos, pelo menos Paulo e Barnabé, eles saem ali de Jerusalém, a situação ainda não tinha sido resolvida ainda. Mas eles precisavam sair. E esses apóstolos, eles vão para campo, viajam 500 quilômetros, mais de 500 quilômetros, então, que é de Jerusalém a Antioquia, mais de 500 quilômetros, e eles estão lá, não é, atuando, trabalhando ali em Antioquia. Mas, meus queridos, veja uma coisa, perceba uma coisa. A preocupação naquela época, onde comunicação ainda era precária, não é a época de hoje, não é? Mas uma época de situação, de comunicação precária ainda. A igreja, quando resolveu a situação, ela então escolhe a dedo um porta-voz, ou dois, para que possam viajar 500 quilômetros, para promover o conforto ao coração de Paulo e de Barnabé e de todos aqueles irmãos de Antioquia, dizendo: olha, o problema se resolveu, o problema foi resolvido. E o versículo 31 diz o que, Pedro? Olha o versículo 31, olha o versículo 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Olha, vocês leram aqui como a igreja de Jerusalém escolhe a dedo Judas e quem mais? Judas e Silas foram escolhidos a dedo pelo Espírito para levar essa informação. E não pela informação em si, mas pelo que aquela informação promoveria no coração dos apóstolos. E com isso, queridos irmãos, eu quero dizer que outro excelente, bom resultado não. A igreja não perdeu a chance de promover o conforto mútuo. A igreja não perdeu a oportunidade de promover o conforto mútuo. 500 quilômetros foram percorridos por Judas e Silas. 500 quilômetros. O Espírito Santo, a igreja de Jerusalém, escolheu a dedo esses homens. Me ajude aí, leia aí para mim. Por favor, versículo 22. Não, 22 não. Me ajude aí, onde vai falar da... É o 22. Por favor, leia para mim. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente
homens notáveis, Wagner. Homens notáveis, homens de caráter, homens de confiança da igreja. E por que isso, Miranda? Por que eles foram escolhidos assim, a dedo, homens especiais? E ainda tinha uma viagem de 500 quilômetros até então, Antioquia. Por quê? Para promover o bem-estar, o conforto daqueles que ouviriam as boas novas. E olha como, coisa maravilhosa, quando Paulo e Silas, ou quando Paulo e Barnabé, ouviram as palavras de Judas e Silas, eles se regozijaram, eles se alegraram, eles folgaram de alegria. Porque o problema fora resolvido. A igreja não perdeu a chance de promover o conforto mútuo de forma nenhuma. Queridos, Paulo diz: e escrevi isso mesmo para que, chegando eu, não tenha tristeza por parte dos que deveriam alegrar-me. Por parte daqueles que deveriam alegrar-me. Ter um problema resolvido à luz das Escrituras é sempre uma alegria para aqueles que amam verdadeiramente o Senhor. Ter um problema resolvido à luz das Escrituras é sempre uma alegria para quem ama o Senhor. Sabe quem vai folgar? Quem ama o Senhor. Você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 13, vai dizer que o verdadeiro amor, aquele amor que emana de Deus, não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Se alegra com a verdade. Para quem não ama o Senhor, a ira, entre muitas outras obras da carne, será mais razoável. Vamos ler Provérbios 6, 16 a 19. Alguém lê para mim, só para que você possa perceber o que esse texto diz, coisas que Deus abomina. Só para que você possa entender como Deus preza, como essa não foi só um bom resultado, mas foi um excelente resultado. A igreja não perder a chance de promover o conforto mútuo. Provérbios 6, 16 a 19, por favor. Espera aí só um minutinho. 6 coisas que o Senhor aborrece. Vamos lá. E a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Semeia contendas entre o irmão. Aquelas pessoas do quanto pior, melhor, que a gente conhece muito bem na área política aí. Deus abomina e a sétima ele não? 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 A sétima ele não? E a sétima? A sua alma abomina. Semeia contenda entre os irmãos. Meus queridos, a igreja não perdeu a chance de promover o conforto mútuo, o bem-estar mútuo. A igreja, ela deve ter essa preocupação. Nós precisamos ter essa preocupação. Nós precisamos estar engajados nisso. Promover o conforto, o bem-estar espiritual dos outros. É claro que, infelizmente, nem todos se alegram, não é? Quando vê, então, o bem, não é? Infelizmente, muitos ainda folgam com a injustiça. Mas a Bíblia, ela deixa claro, não é? Que o amor que emana do trono de Deus
não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Não causa surpresa a ninguém que Paulo e Barnabé tenham se alegrado, tenham folgado tanto com essa notícia. Porque eles eram servos de Deus. Sabe quem se alegra com essa igreja estar de pé? Os que amam o Senhor. Quem ama o Senhor se alegra. Quem ama o Senhor se alegra com o bem-estar da igreja. Sabe? Quando se alguém receber a notícia, sabe quem vai se alegrar? Os que amam verdadeiramente. Então eu diria que não foram bons resultados, mas excelentes resultados. Não é? Então, só concluindo, a solução do problema, que pôde ser alcançada sem maiores traumas, trouxe bons resultados para a igreja ou excelentes resultados para a igreja. Primeiro resultado. Igreja dividida não chega a lugar nenhum. Toda divisão, Paulo disse aos Coríntios que a própria divisão já era uma derrota daquela igreja. Não é? Então a igreja dividida não chega em lugar algum. Segundo, a igreja não teve o seu testemunho enfraquecido. Não é? O pastor, então, Tiago, ele toma aquele cuidado especial para que a igreja tivesse o seu testemunho preservado lá fora. Meus queridos irmãos, é nesse novo tempo que você que permanece conosco está convocado a participar. Se não for dessa maneira, se for dessa maneira, seja muito bem-vindo. Se não for dessa maneira, eu quero te falar que você vai ter problemas aqui. E por último, né? Me ajude aí, Daniel, os irmãos aí. O salmista, ele diz assim que o coração dele folgava ou se alegrava com boas notícias. Está lembrado? Que o salmista exclama de maneira extraordinária, não é? Que o coração dele se alegrava e folgava sobre boas notícias. Quer dizer, ele tinha um contentamento, não é? Ele tinha um prazer nas boas notícias. Olha! Alguém achou? Alguém se lembra desse versículo? Alguém se lembra desse texto? Que o meu coração, mais ou menos, eu estou parafraseando que eu não me lembro, o meu coração, não é? Folga com boas notícias. Boas notícias. Não é só aquelas boas notícias que você fala assim, pastor, olha, eu já venci isso, eu já venci aquilo, mas só de você dizer, pastor, eu estou na luta, na batalha, eu estou lutando, eu estou batalhando, eu estou suando, eu estou procurando servir o Senhor com integridade, eu estou na batalha. Não cheguei lá, como nenhum de nós chegou, mas eu estou na luta. Isso é uma notícia extraordinária. Essa é uma notícia maravilhosa. E a igreja não pode perder a chance de promover. Alguém achou ou não? Leia para mim. Que versão é essa? Atualizada, né? A corrigida fala um pouco diferente. Mas de qualquer maneira é esse texto mesmo. De boas palavras transborda o meu coração.
Eu acho que é na corrigida que ele fala que o coração se alegra com as boas palavras. Mas, de qualquer maneira, queridos, que nós possamos, como eu disse no início, muitas vezes o tratamento ele não é inócuo, é um tratamento que deixa cicatrizes. No caso aqui, a solução pode ser alcançada sem maiores traumas. Mas não é nisso que devemos nos concentrar. Isso foi colocado porque o texto diz, o texto nos informa. Mas o mais importante de tudo, não foi a solução ter sido alcançada sem maiores traumas. Porque desse jeito nós vamos ser igual aos rios, que procuram os terrenos que menos resistência lhe oferecem. A grande questão desse texto é os bons resultados. A igreja não ficou dividida entre dois grupos. A igreja não teve o seu testemunho enfraquecido. E a igreja não perdeu a chance de promover o conforto. Curva a tua cabeça. Feche os teus olhos. E eu gostaria que você, como membro dessa igreja, pudesse diante de Deus orar. Senhor, essa é a obra na qual eu quero estar engajado. Esse é o projeto no qual eu quero estar incluso. Se você de fato tem esse coração, o Senhor tem te dado esse coração, essa percepção, esse desejo, eu posso dizer que aqui é o teu lugar. Deus amado e querido, obrigado por esse tempo em torno da tua palavra. Obrigado a Deus por nos ensinar, através, ó Pai, desse fato, dessa história ocorrida há tantos e tantos, ó Deus, séculos atrás. Tantos e tantos anos atrás. Há tanto tempo atrás. Obrigado, Pai, porque através do teu Espírito nós podemos, ó Deus, não só rever essa história, mas aprender com ela. Obrigado, Senhor, e que não só, ó Pai, compreendamos, mas que empreendamos para a honra e glória do teu santo nome. Oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe.